Você já imaginou usar histórias em quadrinhos para aprender ética? Muitos possam pensar que o quanto as histórias em quadrinhos são simples entretenimento. Mas você já pensou que é possível pensar filosofia a partir de Homem-Aranha, Batman, Superman, X-Men? Ou fazer uma relação com Kant ou até mesmo com a ética de Aristóteles? Olá pessoal, aqui é o Gelson Westerfelder, conhecido nas redes sociais como Filósofo dos Quadrinhos. Eu sou graduado em Filosofia, em Pedagogia, sou mestre e doutor em Educação, estou com 3 pós-docs e venho há 20 anos fazendo uma relação entre as histórias em quadrinhos de super-heróis com filosofia e principalmente com o mundo educacional. O quanto eu venho trazendo que há possibilidades de usar as histórias em quadrinhos, que é um objeto que muitas vezes a gente pode pensar que é um simples entretenimento, mas o quanto essas histórias trazem muitas questões existenciais e muitos temas ligados à filosofia, como ética, moral, justiça, amor, família, e tantas outras relações antropológicas e tantas outras ciências, a possibilidade de estar ali dentro. Eu venho me dedicando nesses 20 anos a realizar diversas pesquisas, na qual resultou em mais de 4 livros falando sobre esse tema. Também, por muito tempo, eu venho me dedicando a utilizar essa ferramenta como histórias em quadrinhos e ambientes educacionais, ensinando ética, principalmente nas universidades, onde hoje ainda estou lecionando, mas também já passei por educação do ensino fundamental, ensino médio, EJA e até mesmo os cursos de vestibular. Nesses últimos anos também venho me dedicando muito a formações e palestras, com formações de professores, trabalhando em escolas e até mesmo dando muitas palestras no setor empresarial. Muito disso falando sobre esse contexto de ética, filosofia, moral, liderança, temas que estão muito presentes dentro das histórias em quadrinhos de super-heróis. As histórias em quadrinhos, elas foram criadas para um entretenimento, mas eles vão muito além de entreter o seu espectador. Essas histórias trazem muitas questões vivenciais que não são ficcionais, Como eu acabei de falar, muitos temas ligados ao que fazer diante de um certo dilema, qual a posição tomar, e muitas dessas histórias trazem questões direcionadas ao campo da filosofia e tantas outras ciências. A ética é um campo que está muito interno dentro das histórias em quadrinhos, vinculadas aos seus enredos. Tipo, quando a gente vai pensar na frase que norteia a vida do personagem Peter Parker, com grandes poderes trazem grandes responsabilidades, o quanto essa frase que norteia a vida do Peter Parker se tornar o herói amigo da vizinhança, o espetacular Homem-Aranha, traz uma conduta ética. Esse mesmo personagem traz tantas questões de escolhas, aquela questão de decidir o que eu faço diante de um determinado dilema. Muitas dessas questões são dilemas que nós vivenciamos e o quanto nós temos que refletir que tipo de ações nós podemos tomar, sempre pensando nesse bem comum ou um bem maior, pensando sempre pela perspectiva da ética. Outros personagens, como o Batman também, vai trabalhar muito essa questão da racionalidade, que é esse bem, o que é esse contexto de justiça e de moral que tanto o Batman defende combatendo o crime em Gotham City. Outro personagem, que é o Superman, o quanto eles vão trazer muito dessas questões vinculadas a esse bem maior e o que eu posso fazer para a comunidade, e muito disso está vinculado a questões sobre ética. Outros personagens, que é um time que eu gosto muito, que é X-Men, vai trabalhar muito esses conceitos de preconceito e muito essa questão da moralidade, de valores, de quem é humano e quem não é. O quanto vai trabalhar essas questões preconceituosas sobre o olhar do outro dentro de uma sociedade de diferentes, e o quanto a gente vai criar pequenas bolhas sociais discriminando o outro. O quanto essas questões de conduta também têm a ver com o conceito de ética. Eu vejo que quantas histórias em quadrinhos, que muitas vezes a gente pensa assim, uma relação entre o bem e o mal, vão muito além disso. Elas vão trabalhar bem que existe uma área cinzenta entre o bem e o mal, que vão estar muitas vezes vinculadas às questões de moralidades, mas o quanto a ética precisa permear. E as histórias em quadrinhos, assim como as suas adaptações para animações, games, cinema, até mesmo literatura, elas trazem muito como pano de fundo essa questão de como agir e como agir corretamente. Você já imaginou que o quanto nessas histórias tem times de super-heróis, que quanto precisa liderar grandes
mentes, grandes seres poderosos, também vêm trabalhar com questões de liderança, o quanto, né, a ética ela vai estar permeando isso e o quanto as histórias em quadrinhos trazem e abordam isso diretamente nas suas histórias. Liderar líderes, o quanto isso, né, está norteando muitas vezes time de super-heróis, até mesmo filmes como Vingadores, Liga da Justiça, que trazem essas questões abordadas muito bem na sua trama. A ética, assim tanto como outros temas da filosofia, estão muito presentes nas histórias em quadrinhos e as suas adaptações, né, cinematográficas, literárias ou games. O quanto, né, é importante a gente aprender a partir do entretenimento, trazer, né, muitas questões, né, de aprendizados, principalmente, né, fatores para que faça a gente refletir sobre o nosso cotidiano como, né, os super-heróis. Aristóteles já dizia, né, que no momento que a gente assiste uma comédia, uma tragédia, a gente purifica a nossa alma. E não é à toa que hoje, muitas vezes, para relaxar, a gente pega um cineminha, ou vai jogar um jogo, ou vai fazer uma leitura. O quanto a arte, né, purifica essa alma. Por quê? Porque a gente se vê nessas artes, né, a gente se vê projetado as nossas histórias, nessas histórias super fantásticas, e ali a gente, né, vai perceber qual caminho a gente pode tomar a partir do nosso inconsciente. O quanto essas histórias são necessárias para a formação do indivíduo. Não é à toa que nós, seres humanos, somos um povo, né, que aprendemos através de histórias. E o quanto as histórias em quadrinhos elas são um instrumento, né, fundamental para o desenvolvimento, né, dos indivíduos. O quanto podemos fazer isso? As histórias são necessárias para a formação do indivíduo e principalmente para formar o indivíduo ético. O quanto essas histórias, né, estão recheadas em situações do nosso cotidiano, né? Relações familiares, relações de amizades, relações de trabalho, todas as relações sociais. E o quanto, né, essas histórias nos ajudam a purificar nossos sentimentos, a começar a olhar, né, se olhar, né, num espelho e se ver, essa situação está acontecendo comigo também, olha como esse herói pode se posicionar. Eu te garanto que quando você era criança ou assistia uma animação, um filme ou lia um quadrinho, muitas vezes você já se sentiu, olha, tem essa certa situação que já aconteceu comigo. E isso a arte tem um potencial muito grande em fazer. Agora imagina a gente começar a aprender ética a partir dessas histórias.